Fala, manos e minas do Mineirão, aqui quem fala é o Álvaro, sejam todos bem-vindos em mais um vídeo aqui do CDD. E antes de começar o vídeo aqui, deu reunindo os principais momentos da entrevista coletiva do presidente Sérgio Santos Rodrigues. Deixa seu like aqui no vídeo, rapaziada, deixa nos comentários a sua opinião, seu feedback é muito importante. Deixa sua curtida, compartilha com seus amigos e se inscreve aqui no CDD. Que sempre que tem uma novidade lá no Cruzeiro a gente está trazendo aqui para vocês. Então se inscreve para sempre que tiver algo relacionado ao Cruzeiro a gente está trazendo para vocês. E o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, se pronunciou durante uma coletiva e disse que a diretoria do Cruzeiro está no caminho certo. Que a gestão do Cruzeiro está no caminho certo. Tem um ano que a gente está aqui. Só se for para ir pro buraco, né, rapaziada? Meu Deus! E aquele desejo da gente dele renunciar ao cargo de presidente do Cruzeiro fica pro futuro, ou sei lá pra quando. Parece que ele não quer sair, até porque ele brigou muito pra estar lá. E mesmo sem poder fazer nada, né, assim como surgiu os áudios vazados, ele vai continuar, infelizmente, como presidente do Cruzeiro. Eu queria que pelo menos divulgasse a conversa inteira, durante as 2 horas de conversa mais ou menos que teve, com a paciência que eu tive, com a explicação de tudo que a gente fez. E deixa muito chateado abusar dessa confiança para poder soltar a pílula e ainda ver outros torcedores que escutam só isso, vindo bater na gente, vindo xingar a gente pelo que foi falado de forma fora do contexto. Engraçado que ele se embola nas próprias palavras, nos próprios erros que ele falou que não cometeria, nas promessas que ele não cumpriu. Por exemplo, de salários em dia. Já que os problemas todos hoje que nos afligem, que não nos permite pagar um salário em dia, por exemplo, são dívidas recentes de títulos conquistados nos últimos aí 5, 6 anos, basicamente. Sei todos os problemas que a gente pegou, mas daqui para frente o problema é meu. Se o salário seu estiver atrasado, o problema é meu, não é culpa dos outros não. Sei todos os problemas que a gente pegou, mas daqui para frente o problema é meu. Se o salário seu estiver atrasado, o problema é meu. Não é culpa dos outros, não. Nós estamos de passagem na Série B por uma coisa muito ruim que aconteceu em administração, que a gente está vendo aí. Mas esquece, passa a régua. Vamos pensar daqui para frente. Nesse vídeo eu ainda vou te contar sobre a Amazon, que está interessada em comprar os direitos do Campeonato Mineiro, de transmitir os jogos do Campeonato Mineiro. Também vou falar das ações de ex-jogadores contra o Cruzeiro. Porém, antes disso, rapaziada, deixa a sua curtida aqui no vídeo se você quer a saída do presidente Sérgio Santos Rodrigues. Eu quero ter a noção de quantas pessoas querem a saída aí do presidente do Cruzeiro. E nesse vídeo eu vou organizar os momentos mais importantes dessa coletiva. Porque ninguém é doido de ver 55 minutos de coletiva, eu acho que só eu mesmo. E nesse vídeo eu vou destacar, sem enrolação, os momentos mais importantes dessa coletiva. Então deixa a sua curtida no vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, grupo de Facebook, grupo de Telegram. Isso me ajuda e muito. Não se esquece de deixar nos comentários a sua opinião, seu feedback é muito importante. E se inscreve aqui no canal. O Cadu Doné, que é um comentarista da Rádio Super, disse que o desempenho do Mozart até agora no Cruzeiro é fraquíssimo, tanto em números como no rendimento em campo. O Cruzeiro não tem conseguido vencer em casa, por exemplo, né? Teve aquela vitória importante contra o Vasco, mas normalmente perde pontos em casa, né? Não são bons os números, o trabalho não tem sido consistente. Ontem, por exemplo, nessa questão das trocas aí, ele fala que na volta do intervalo escolheu não fazer as trocas, porque não, né? Obviamente a gente viu isso, mas para mim, por exemplo, já era para ele ter tirado o Giovani, que foi muito mal no primeiro tempo, na volta do intervalo. Então, assim, o trabalho tá fraco nos números, Tutu, e tá fraco no rendimento em campo também, né? Porque às vezes você pode até a gente poderia pontuar um ou outro jogo em que o time jogou bem e não conquistou o resultado, mas não tá sendo o caso, né? Ontem o Cruzeiro não mereceu ganhar, não jogou bem. Contra o Brasil de Pelotas, o Cruzeiro não jogou bem. Até poderia ter feito um gol no final ali, o goleiro fez algumas defesas, mas não jogou bem. Então, rendimento também muito fraco com o Mozart. Mais um dia útil chegou e sequer existe previsão para o pagamento de mais uma folha salarial no Cruzeiro, que vence nessa quarta-feira. O Cruzeiro que conseguiu pagar R$1.000 para quem recebe menos de 3.000. Porém, os funcionários ainda têm parte de outubro de 2020 para receber, além do 13º, e alguns precisam receber 1/3 de férias. Em 2021, quem recebe um salário mínimo
falta a folha que vence hoje para ser quitada. Quem recebe até 3 mil falta parte da folha de junho e atual. Os demais estão com as 2 folhas e meia em atraso, contando a de junho que vence agora. Na base do Cruzeiro e no feminino do Cruzeiro, para os que ganham mais de 3 mil são 2 folhas e meia em atraso. Entre os jogadores do profissional do Cruzeiro a situação é ainda pior. Hoje o Cruzeiro completa o 3º mês de atraso na CLT. Há alguns relatos ainda de jogadores que não recebem imagem há 4 meses. Quem está no elenco desde o ano passado ainda precisa receber a folha de outubro e também o 13º. Mais novidades vocês vão acompanhar daqui a pouco na entrevista aí, no pronunciamento do presidente do Cruzeiro. Nessa última terça-feira, o Meia Robinho deu entrada a um processo contra o Cruzeiro na 9ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, cobrando mais de 3 milhões de dívidas que não foram pagas pelo Cruzeiro na rescisão de contrato dele. Uma audiência foi marcada para o próximo dia 27 de julho. Nessa terça-feira, o Meia Robinho deu entrada a um processo contra o Cruzeiro na 9ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Ele está cobrando mais de 3 milhões de dívidas que não foram pagas pelo Cruzeiro na rescisão de contrato entre as partes. Uma audiência foi marcada para o próximo dia 27 de julho. Depois de Robinho, quem acionou o Cruzeiro novamente na justiça, cobrando 3 milhões, agora é a vez do ex-goleiro e um dos maiores jogadores da história do Cruzeiro, Raul Plasma. Informou a justiça o descumprimento do acordo por parte do Cruzeiro. O valor total é de R$ 334.125 segundo a defesa. Já era uma ação que o Cruzeiro estava pagando o ex-goleiro Raul Plasma, só que o Cruzeiro descumpriu a 4ª parcela. Nessa terça-feira também o Cruzeiro foi intimado pela Justiça do Trabalho para promover a desvinculação do reclamante, no caso Felipe Conceição, ex-treinador do Cruzeiro, no prazo de 24 horas sob pena diária de 50 mil. Nessa última quarta-feira, antes da publicação do encerramento do contrato, a CNRD também determinou que o Cruzeiro publicasse a rescisão do treinador em até 24 horas. Minutos depois, no entanto, a decisão apareceu no site da CBF. Felipe Conceição foi demitido do Cruzeiro em 9 de junho, após a eliminação na Copa do Brasil. Na época, a diretoria do Cruzeiro afirmou que a saída foi por comum acordo, o que não contabiliza para a regra de limite de troca de técnico. Conceição foi até a CNRD acionar o Cruzeiro, questionando a saída do clube, ao não aceitar assinar o termo de rescisão contratual que formalizava a despedida em acordo amigável. Ou seja, o Cruzeiro deu ideia que a saída do treinador Felipe Conceição foi em comum acordo, que ele pediu a demissão ou algo parecido para não burlar aquele limite de troca de técnicos, né? Só que agora com o Moza, o Cruzeiro, se demiti-lo, o Moza só vai poder colocar um treinador que já está no Cruzeiro. O Cruzeiro só pode ter outro treinador de fora caso o Moza peça demissão. Aí sim. E a Amazon estaria negociando os direitos de transmissão do Campeonato Mineiro. Deixa nos comentários a sua opinião, seu feedback é muito importante. Não se esquece de curtir o vídeo e compartilhar ele com seus amigos. Bora mudar de assunto e contar uma notícia exclusiva para vocês. A Amazon, patrocinadora de alguns clubes, a Amazon que tem começado a namorar o futebol brasileiro, estuda a possibilidade de transmitir o Campeonato Mineiro de 2022. O contrato do Campeonato Mineiro com a Globo terminou em 2021 e a Federação Mineira está em busca de parceiros, de interessados na transmissão do campeonato. Essa situação é bem delicada, como a gente já percebeu no Campeonato Carioca desse ano. Os clubes tiveram uma perda considerável de receita. Por exemplo, em Minas, o Cruzeiro e o Atlético faturam 14 milhões e 300 mil reais cada por ano com os direitos de transmissão do Campeonato Mineiro. Ou faturavam, né? Porque esse contrato não existe mais. Além desses 14 milhões, tem mais 4 milhões para o América e 1 milhão para cada um dos pequenos que compõem o Campeonato Mineiro. A Globo segue em negociações com o futebol mineiro, com a federação e com os clubes, mas por valores bem inferiores a esse montante que ela gastava até 2021. Até por isso a Federação Mineira, conversei com um representante da entidade, está em conversas com várias possibilidades, com vários concorrentes. A frase foi a seguinte: a gente está em fase de negociação, mas sem ter um norte ainda. Essa informação sobre o interesse da Amazon em transmitir os jogos do Campeonato Mineiro me foi confirmado por uma das pessoas envolvidas nas tratativas. Só para lembrar que a Amazon é dona da Twitch, uma plataforma de transmissões ao vivo.
Se você entrar na Twitch agora, você vai ver uma série de transmissões de tudo quanto é coisa. E o Campeonato Mineiro poderia ter jogos exibidos dessa maneira. Só para lembrar que o Campeonato Paulista para o ano que vem, outro campeonato que não tem mais acordo com a Globo, já vendeu uma partida por rodada para o YouTube. Então essas novas formas de assistir aos campeonatos estaduais vão ser vistas com bastante frequência a partir de 2022. A Amazon, certamente com enorme potencial financeiro, pode desenvolver propostas bastante interessantes. E o atacante Keké tem cirurgia programada para essa quinta-feira. A previsão inicial do DM do Cruzeiro é que o jogador possa estar à disposição e apto para atuar em outubro. Keké foi emprestado pela Tombense até o final da Série B e terá as despesas pagas pelo clube do interior mineiro. E o presidente do Cruzeiro se pronunciou em entrevista coletiva postada no canal oficial do Cruzeiro no YouTube sobre as situações que estão acontecendo no Cruzeiro. E nesse momento agora eu vou colocar para vocês o que ele falou sobre os salários atrasados e como vai resolver isso. Deixa nos comentários a sua opinião, não se esquece de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal. Como que a gente faz para resolver os problemas externos e internos? Com muito trabalho para começar, e tem que ser trabalho, dedicação todos os dias, né, e tentando buscar soluções para esse momento que é o mais difícil da história que o Cruzeiro já viveu. Né? A gente conversa isso muito e fala que infelizmente hoje a gente tem que dar um tempo e esquecer de fazer comparações com o Cruzeiro campeão, principalmente recentemente. Acho que o Cruzeiro lá de trás sim é um Cruzeiro muito exemplo para nós, mas foi exatamente o campeão recente que trouxe a gente até aqui, né? Já que os problemas todos hoje que nos afligem, que não nos permite pagar um salário em dia, por exemplo, são dívidas recentes de títulos conquistados nos últimos aí 5, 6 anos basicamente. Então o extracampo, embora a gente tenha tido alguns sucessos, né, acho que alguns até relevantes, como a gente diminuir a dívida em balanço, conseguir acordos relevantes, né, conseguir resolver alguns problemas que estavam pendentes há muito tempo, de regularização de imóvel, certificado de clube formador, dentre outros, ainda temos esses, como todo mundo sabe, sobretudo financeiros, né, que a gente herdou aí, é complicado, mas a gente batalha cada dia com soluções diferentes. Acho que a grande notícia boa que a gente tem, que a gente pode dizer sempre para o torcedor, é que a gente hoje está com os maiores especialistas, não só do Brasil, mas do mundo, nos ajudando nisso, que é a Álvares Marçal, que é uma consultoria internacional, que o objetivo é exatamente a gente fazer essa virada de caixa, juntamente também com a UI, né, com a Ernst Young. Então, é um trabalho extremamente profissional de empresas que já tiveram em outros clubes, em modelos de sucesso, né, mas que, obviamente, Lucas, o retorno não vai vir agora. Eu cito muito e acho bacana um estudo recente que saiu do Itaú BBA, o maior banco privado do país, se não for o maior, um dos maiores, né, mas elogiando, dizendo que a gestão do Cruzeiro está no caminho certo. Tem um ano que a gente está aqui, né, e a grande dificuldade é a gente conter a ansiedade de resolver todos os problemas de uma vez, querer o resultado desportivo, querer o resultado extracampo, resolvendo tudo de uma vez só em menos de um ano. Então acho que essa é a grande dificuldade que a gente tem de poder caminhar com os dois, né? E quanto ao campo, é claro que o que a gente quer é cada dia mais performar dentro. Mas o torcedor do Cruzeiro tem que entender a realidade. Já foi divulgado recentemente, a gente fez as contratações chamadas aí de últimas, antes de tomar o transfer ban, que a gente sabia que ia tomar, oriundo de uma dívida do Arrascaeta, né? Aquelas coisas que a gente não explica. O Arrascaeta foi vendido por um valor absurdo e não foi paga essa dívida. Então estoura mais uma no nosso colo. Em julho vai vir outra, oriunda da aquisição do Riascos, então, que também não tem nada a ver com a gente, mas é o que eu repito, foram atletas importantes para outros títulos, mas que agora ninguém pagou eles e sobra pra gente pagar aqui, né, na atual situação. O presidente do Cruzeiro chegou a falar sobre o seu relacionamento com a torcida do Cruzeiro e disse que, contando com os ex-presidentes que já passaram, ele foi o melhor em questão de relacionamento com a torcida. É brincadeira, né? Quanto à torcida, eu destaco, Josias, talvez não, acho que eu posso afirmar que nenhum presidente esteve tanto com a torcida quanto eu, né? Não só receber, como a gente recebeu não só na sede na Timbiras quanto aqui, quanto ir à torcida. Eu visitei pelo menos por 3 ou 4 vezes sede de torcida para poder conversar. Participei de não sei quantas lives com torcedor, com grupo de redutos, recebo toda vez que a gente viaja, eu faço questão de fazer contato com redutos locais, recebi em Natal, recebi em São Luís, recebi em Capitólio, recebi em Aracaju, enfim, em quase todos os lugares que a gente foi receber torcedor. Então, o diálogo ele é permanente. Agora, Josias, o que não adianta é quando fala escutar o torcedor
a gente não pode tomar a decisão desta forma só passional, né? A gente tem que entender como que as coisas estão caminhando, os processos. Foi o que eu falei antes aqui. Você querer dar um palpite num jogo, assistindo ele 2 vezes por semana e achar que a partir daí você entende o que acontece dentro do vestiário, fora do vestiário, no centro de treinamento, na família do atleta, às vezes um atleta não está relacionado, eu não vou para o microfone e falar esse atleta não está relacionado porque ele está tendo um problema familiar. Eu não vou expor essa intimidade dele. Só que o torcedor vai achar que não pôs porque o técnico quer inventar, né? Então o torcedor precisa ter essa confiança de que está sendo feito um trabalho sério, né? Só que às vezes ele não vai conseguir compreender a realidade do que está acontecendo no clube simplesmente assistindo o futebol 2 vezes por semana, né? A gente inclusive permitiu que a imprensa entre dentro da Toca da Raposa, foi o primeiro clube a fazer isso, porque a gente acha importante que essas coisas aconteçam, que a imprensa consiga ver um treino, entender como é que as coisas estão lá. Então o diálogo com a torcida existe, e infelizmente o que acontece, inclusive todo mundo vê, recebi um grupo de torcedores aqui que se propôs, veio com a ideia de ajudar, me falou de investidor, e no fim o que eu vi foi que a conversa foi gravada clandestinamente e divulgada com a forma mais fora do contexto do mundo. Eu queria que pelo menos divulgasse a conversa inteira, durante as 2 horas de conversa mais ou menos que teve, com a paciência que eu tive, com a explicação de tudo que a gente fez. E deixa muito chateado abusar dessa confiança para poder soltar a pílula e ainda ver outros torcedores que escutam só isso, vindo bater na gente, vindo xingar a gente pelo que foi falado de forma fora do contexto. E quanto aos apoiadores, eu cito um exemplo, Josias, que é difícil você falar que vai ouvir todo mundo. Vou citar 2 nomes para você ver recentemente o que aconteceu, que é o Pedrinho e semana passada o Regis, né, que são 2 amigos pessoais que eu tenho e falo constantemente com eles. Muitas vezes quando eu falo com um e com o outro, eles têm ideia divergente. Aí eu falo, quem que eu vou ouvir? Se eu falar que eu ouvi um, o outro vai reclamar que não foi ouvido. Se eu falar que eu ouvi o outro vai reclamar que não foi ouvido. Agora esse negócio de afastamento e tal, então eu vou contar para você aqui em primeira mão que o patrocinador que a gente vai anunciar aí, se Deus quiser amanhã, ontem esteve na toca com o irmão do Pedrinho. É um fornecedor do Pedrinho que foi indicado pelo Pedrinho, que é um cruzeirense apaixonado, que eu não deixo de falar em momento nenhum, que eu sou grato a ele o tempo inteiro pelo que fez, pelo que faz e pelo que vai fazer do Cruzeiro. Porque eu tenho certeza que como o Pedrinho tem um Cruzeiro no coração, e ele falou uma frase que eu não esqueço, que ele ama o Cruzeiro tanto quanto ele ama o Supermercado BH, ele jamais vai abandonar o clube. Então ontem mesmo ele me ligou, pediu para eu receber uma pessoa e ele quem vai nos ajudar aí a indicar um novo parceiro. Então eu tenho certeza que a gente vai continuar caminhando. No projeto de Clube Empresa recebemos aqui outro dia os sócios do Cartão de Todos, que são todos cruzeirenses apaixonados, são sócios Diamante. Recebi, como a gente falou aqui, o ex-senador Clésio Andrade, fiz reunião com Aquiles Diniz aqui, fiz reunião virtual com o Vitório Medioli, tive com Paulo Henrique Guimarães do Banco BS2, enfim, falamos frequentemente com grandes cruzeirenses. E outra, acho que o maior exemplo, Josias, de que eu ouço sim, são os especialistas que a gente tem aqui. Porque se a gente tomasse decisão só da nossa cabeça, eu jamais traria a Ernest Young, a UI ou a Obras Marçal aqui, né? Então, a gente faz o que os especialistas estão nos recomendando. Então, o que eu quero é, as pessoas que querem participar, o que eu convido é falar, vão pra toca ver o treino, vão fazer uma viagem com a gente, vão participar e entender o ambiente para poder dar, entre aspas, esse palpite ou essa opinião de forma mais efetiva. Então eu ouço sim, tenho o maior prazer em ouvir e repito, por isso que temos outras consultorias especialistas aqui para isso e quero realmente só que quem quer participar, que entenda todo o contexto, que não acha que vai compreender tudo vendo um jogo 2 vezes por semana. Mas exalto aqui novamente esses parceiros, inclusive os que eu citei nominalmente, que eu falo frequentemente, sou admirador como pessoas e como torcedores e tenho certeza que nunca vão abandonar o Cruzeiro. E por enquanto é só isso mesmo. O maior desejo da torcida do Cruzeiro no momento é que esse cara renuncie para o cargo de presidente do Cruzeiro. Renuncia, Sérgio. Você não consegue fazer nada mais de positivo no Cruzeiro. As promessas que você fez não foram cumpridas. Você não consegue fazer nada a mais de positivo do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa agora, urgente, subir de divisão e, consequentemente, as coisas vão melhorando. Mas ele diz que não consegue, em curto prazo, consertar o Cruzeiro. Então vaza do Cruzeiro, simples assim. Deixa nos comentários a sua opinião, rapaziada. É muito importante que você deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos, pro pessoal ver aí que eu selecionei os melhores momentos dessa live, ou piores momentos cá pra nós, né, rapaziada? Compartilhe esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Valeu, falou!